Vamos lá, Igor Rabelo, eu não falei sobre ele ainda, então já estou trazendo aqui o nome e já dizendo que está praticamente fechado. Igor Rabelo será o novo zagueiro da equipe do Fluminense para esta temporada, para a temporada de 2026 e para toda a temporada também de 2027. Essa informação ela foi publicada hoje por vários veículos, mas foi confirmada pelo presidente Mário Bittencourt para a equipe de reportagem do SBT lá em Cali. Estava fazendo a transmissão e estava por lá. Teve a prerrogativa de entrevistar o presidente, falar ali com o presidente. E segundo o que repassou o repórter André Galvão, dá um abraço para o André Galvão, encontrei ele lá também em Manizales, o presidente Mário Bittencourt confirmou que o jogador é esperado na quinta-feira para finalizar o negócio. Está praticamente contratado, né? Isso praticamente é muito mais no sentido, né, de que precisa voltar, assinar contrato, fazer exames, etc. Mas Igor Rabelo será jogador do Fluminense, tá? A gente vai contar alguns detalhes. Hércules que saiu e deu uma preocupadinha, né, relacionada ao Fluminense, mas você vai ver vídeo aqui exclusivo nosso também pra gente poder falar um pouquinho sobre a situação. Tanto disso que eu já citei, tanto muito mais que a gente aborda aqui sobre o Fluminense. Roda a vinheta do Giro de Notícias aí, por favor. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like e vamos embora pra gente poder falar sobre o Fluminense. Se inscreve aqui no canal também, tá? Bem, sobre Igor Rabelo, a situação hoje é a seguinte. O zagueiro que interessava ao Fluminense, né, parou de interessar. O São Paulo chegou para negociar e falou, vou negociar aqui. O Fluminense não perdeu interesse há uma semana atrás, tanto que eu trouxe aqui a informação. Falei, olha, tem nada com o Igor Rabelo atualmente não. O que acontece é que ele avançou uma negociação com o São Paulo. A tendência, inclusive, hoje, notícia, no caso ontem, né, eu tô gravando isso na madrugada. Ontem, né, na quarta-feira, a última informação do André Hernan era de que tinha conversas bem avançadas, tá? Não estava fechado, a tendência era finalizar a negociação rápido, sem demora e etc. E aí o Fluminense durante o dia enviou uma proposta para o Igor Rabelo. Tinha propostas, além dessa do São Paulo, Bahia e Fortaleza tinha interesse também. No final das contas, o Fluminense acabou levando o jogador. Igor Rabelo abriu ali as negociações e finalizou as negociações com o Fluminense e virá o Fluminense. O Fluminense, a princípio, não pagará nada para o jogador. Aliás, perdão, não pagará nada para o clube para levar o jogador. O Atlético Mineiro não está dificultando a saída do Igor Rabelo, não. Mas a proposta, segundo o Gabriel Sá, que é também um excelente jornalista, faz a cobertura do São Paulo. Um abraço aí pro Gabriel também. Tô parecendo aquela galera que fica mandando abraço o tempo todo, né? Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo tinha esse acerto, já discutia detalhes, mas o Fluminense fez uma oferta maior e aí o empresário foi pro São Paulo, fez jogo duro e ele vai fechar com o Fluminense. Então, na verdade, né, chegaram até a falar, não, pesou o fato dele ser moleque de Xerém e tal, com certeza isso tudo também faz alguma diferença, mas assim, o Igor Rabelo, né, não tem história ali diretamente, né, com o Fluminense, né? O Fluminense não tem história com ele assim nesse ponto. Obviamente que o pesou foi a melhor proposta do Fluminense para poder pegar o zagueiro da equipe do Atlético Mineiro. O zagueiro esse, inclusive, que eu já tive, entra um pouquinho, tem 30 anos hoje, né, faz 31 só no ano que vem, é 95. Eu já quis muito lá atrás, na época do Botafogo. O problema é que desde que ele saiu do Botafogo, ele fez uma temporada boa no Atlético Mineiro, ele esteve perto de chegar ao Fluminense na virada do ano, e nos últimos anos as temporadas de Igor Rabelo são abaixo. Assim, abaixo em quantidade de jogos, que também leva a ser abaixo em quantidade de qualidade de jogos, né? Você pega ali 19 jogos em 22, 13 em 23 e 26 em 24, tá falando de um zagueiro que pouco atua. Se a gente botar na condição que o Manuel do ano passado, né, que é um cara que já tem 35 anos, já estava abaixo, já não estava fazendo mais grande parte da equipe, atuou em 2023 sendo, né, tendo punição por doping, 15 jogos, e em 2024 cumprindo parte do ano punição por doping, 18 jogos. E se você botar aí a soma, né, de 23 e 24, ele teria 33 jogos. E enquanto o Igor Rabelo teria 39, praticamente igual, é desesperador pro Igor Rabelo, né? Um zagueiro de 30 e tantos anos, que foi pego no doping, ficou 8 meses fora, fez praticamente o mesmo número de jogos que o Igor Rabelo no Atlético Mineiro, na teoria, são ali tranquilamente, sem nada relacionado a doping. Isso acho que preocupa. É uma contratação que, ainda falando de informação,
não poderá ser utilizada nem na Copa do Brasil, porque ele já atua pelo Atlético, e nem na Sul-Americana também, porque a Sul-Americana, se um jogador atuar na primeira fase, ele pode atuar por outra equipe na fase de grupos. Se ele atuar por outra equipe na fase de grupos, ele pode atuar por uma equipe diferente na fase mata-mata. Mas ele não pode jogar o mata-mata por duas equipes. E ele já tinha sido relacionado, inscrito pelo Atlético, para poder jogar o playoff, né, da Sul-Americana, que o Atlético jogou contra o Bucaramanga. Ele foi inscrito, então ele não pode mais ser inscrito pelo Fluminense na fase mata-mata da Sul-Americana. Então, é um jogador que tá vindo só pra jogar Brasileirão, tá? De Brasileirão ele só tinha 4 jogos, nesse ano ele só tem 8 jogos, na verdade, mais um pela Sul-Americana, que ele jogou 1 minuto, basicamente, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Mineiro, e até agora, na verdade, se você pegar os números dele no ano, ele só foi titular 3 vezes, 2 na Série A, e uma na Copa do Brasil contra o Maringá pela Copa do Brasil, que ele fez gol e saiu no intervalo. Pela Série A, ele foi titular contra o Flamengo, num jogo que o Atlético rodou um pouquinho o time, e também foi titular contra o Internacional. Esse ele jogou 90 minutos. Não é uma contratação péssima, desesperadora, que a gente tem que ir pra lá, né, explodir Laranjeiras e o CT. Acho que não chega nesse drama. Mas eu acho que é mais uma das negociações que eu acho que o Fluminense está pagando um pouco acima do que deveria pagar. Se fala que o Igor Rabelo não fechou a torneira, então o Fluminense planeja contratar outro zagueiro ainda. Então tem o objetivo de contratar mais um. E aí, assim, eu fico na dúvida, né? E aí? Qual outro zagueiro que vão buscar? Porque se foram buscar o Igor Rabelo para complementar grupo, beleza, mas 2 anos e meio de contrato para um zagueiro que vai só complementar grupo? Não sei, né? Não sei até que ponto a contratação... Enfim, eu vou gravar um vídeo aqui também chamando a galera do Galo para poder opinar, para poder falar sobre o Igor Rabelo e a passagem dele lá, tá? Acho que é melhor do que a gente ficar aqui elocubrando. Mas, a princípio, para mim, é uma contratação que vai vir com um salário um pouquinho mais alto, talvez, do que deveria. 2 anos e meio de contrato. Mas é uma contratação que a gente precisava urgentemente. O fato de não poder jogar Copa do Brasil e nem Sul-Americana é um problema que a gente meio que já sabia que ia acontecer, né? Porque, o Fluminense não ia trazer um zagueiro gringo agora de fora do Brasil pra cá, porque os brasileiros custavam caro e os gringos iam chegar demandando ali trabalho de adaptação, registro e, além do fato do Fluminense já ter 11 gringos. Só pode relacionar 9 em competição nacional. De 11 para 9, sempre tem 2 ali que estão sendo desfalque. O Lavega, de vez em quando, não é relacionado, por exemplo, beleza. Agora 12 começaria a ser mais complicado. E o Fluminense não poderia contratar jogadores do Brasil, porque já tem 17, 18, 19 rodadas de Série A. A maioria deles já jogou 7 jogos no Brasileirão. Então ficaria mais complicado. Então era focar ou nesses zagueiros que estão mal, que não estão bem na Série A, ou os zagueiros da Série B. Não tinha nenhum no mercado assim que estivesse dando muita sopa. Por isso foram o Igor Rabelo. A gente fala aqui nesse vídeo também sobre a mudança de patrocinador do Flamengo. Aí você pode falar, Gabriel, o que eu tenho a ver com isso? Então, tá? O Flamengo está encaminhando a matéria da Letícia Marques lá no GE. Globo. Diz que o Flamengo está encaminhando a saída da atual patrocinadora, que se chama PixBet, né? E esse master atual do Flamengo faz com que, após essa saída, o Flamengo tenha propostas melhores em mãos, tá? O clube está alinhando um acordo para encerrar a parceria com a PixBet e uma das casas que é a favorita para poder ocupar o espaço na camisa do Flamengo, sendo o maior contrato de patrocínio do país, é o da Superbet. Superbet, que hoje é patrocinadora do Fluminense, é patrocinadora do São Paulo, faria, segundo a informação do GE. Globo, ocuparia o espaço nobre da camisa do Flamengo. As partes negociam o maior contrato de patrocínio do país e a atual insatisfação do Flamengo é porque a PixBet começou a atrasar o pagamento das parcelas. Enfim, começaram a ter uma reunião para poder encerrar o vínculo e aí o Flamengo não necessariamente rescindiria com a PixBet, etc. Mas tem ali o acerto com a Superbet como uma coisa que parece interessante. Segundo diz a matéria, a Superbet é forte candidata a ocupar o espaço master. A empresa sinalizou uma proposta de 3 anos de contrato com valores bem superiores ao acordo que tem com São Paulo, que é um acordo básico de 600 milhões de reais até 2030, podendo chegar a 1 bilhão com metas. Acordo básico de 600 milhões é um acordo ali em torno de quase 100 milhões fixo por ano. O nosso é menos do que isso, né? É um pouco mais da metade. O que isso é notícia pra gente? Porque acho que todo mundo que é um pouquinho mais velho vai ter experiência de 2 coisas. Primeiro, uma experiência péssima e segundo, uma experiência humilhante. Vamos pra experiência humilhante primeiro, que foi o caso da Descomplica. Descomplica era parceira do Flamengo e assinou um patrocínio pontual na camisa do Fluminense para um Fla-Flu. Só que
as redes sociais eram feitas pro Flamengo. E aí, dentro de um Fla-Flu, a empresa que tava com a marca do Fluminense na camisa, tinha acho que um influenciador, alguma coisa assim, flamenguista tweetando, e teve uma chuva de humilhações ao Fluminense. Pegou muito mal na época. A Descomplica ficou bem mal, assim, relacionado ao Fluminense na conta. Então, foi algo bem humilhante ali pro Fluminense ter um patrocínio igual ao do Flamengo e a conta tá humilhando o Fluminense. Agora, a gente tem que lembrar é o caso da Adidas, tá? Vocês vão se lembrar. Quem aí vai buscar na memória. O Fluminense tinha Adidas por muito tempo, a Adidas assina com o Flamengo, o Fluminense resmunga que queria ganhar igual, que queria, começa a reclamar muito da Adidas, sai da Adidas e até aí beleza, é justo. Sair da Adidas na época era justo, tal, tanto que a gente tá com a Umbro hoje, tá indo pra Puma agora, então assim, era justo você não querer ser inferiorizado. Mas o Fluminense sai pra dar Word, barca num barco esquisitíssimo, que gera Under Armour, que gera 5, 6 anos de Fluminense praticamente sem camisa para vender no mercado. Então assim, se o Fluminense se sentir inferiorizado e quiser renegociar com a Superbet, a Superbet não quiser, calma, vai ao mercado com calma para poder achar uma outra casa que seja também segura, que dê um contrato, né, legal. Agora, sair ao Deus dará, também ficar arrumando confusão, que não me parece o perfil dessa gestão, é uma outra história. E aí no caso da Superbet, fica a avaliação, né, também, né? De que pagando muito mais pro Flamengo, ela ainda vai ter um olhar da torcida do Fluminense de, pô, estou patrocinando e estou ganhando aqui o carinho da torcida do Fluminense, estou me relacionando bem com o torcedor desse clube. Não sei como é que vai ficar essa relação, né? Enfim, próxima notícia. Bem, para tranquilizar um pouquinho o coração de vocês, né? O Hércules que saiu, parece até que chorando ali, na verdade. Eu não posso mostrar a cena dele saindo aqui, porque tem direitos autorais da Conmebol. Mas ele sentiu a coxa, saiu ali dando uma lamentada grande, etc. O Vitor Lessa fez uma filmagem lá na saída do estádio Pascoal Guerreiro. Ele foi lá entregar uma camisa para alguém que ele ia presentear e deu para pegar o Hércules andando ali. É um andar muito parecido com o que eu vi o Nonato tendo, tá? Eu peguei o voo de volta com o Nonato, como eu informei aqui também no canal. Voltando de Salvador, é um andar até parecido, que o cara tá andando normal, mas ele não, você tá vendo que ele não tá puxando a perna, ele não tá mancando, mas você tá vendo que o andar não tá 100% normal, né? E obviamente ele tava com gelo na perna, só isso já dificulta ali um pouquinho o músculo. Ele tá falando ali com alguém também sobre a questão do músculo, foi justamente na coxa esquerda, então dá pra gente ter ali pelo menos um olhar de que ele tá cumprimentando alguém ali, tá falando, ei, que sentiu alguma coisa, e ele meio que parece que não foi nada demais não, e tal, puxou um pouco, parece que é isso, mas a gente obviamente só vai ter confirmação com ele voltando ao Rio de Janeiro, pra gente saber que o jogador tá tudo bem com ele, não tem qualquer tipo de problema. É isso aí, né? Vamos torcer pra tá tudo certo, porque a gente já tem o desfalco do Nonato, né? Não sabemos qual foi o exame, o Fluminense não divulgou nada sobre o Nonato. Torcer pra não ser nada, pro Hércules, talvez se não puder jogar contra o Fortaleza, tá disponível pro jogo contra a América de Cali na volta na próxima terça-feira. É isso, tá? Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!